Olá, boa noite, pessoal do Instagram, tudo bem? Hoje sábado, dia de estar com a família, dia de descansar, depois de uma semana inteira. Começar a live com essa música linda. Na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de Eu quero que vocês ouçam, escutem essa música com atenção. Quanto ela fala da gente, né? Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou Então é uma música assim muito linda. Depois eu vou deixar ali no feed o link dela para vocês poderem ouvir. Então é uma música que fala onde a gente se descobre, né? Então quando você para de procurar fora a resposta e entende que você é um dos maiores problemas, né, para ser resolvido. Então hoje a gente vai falar sobre a identidade, né? A nossa identidade. O que é a nossa identidade? A nossa identidade, então, ela não é o que a gente vive hoje. Hoje o que a gente vive é uma condição, né? Um condicionamento. Então, Márcia, como assim eu não sou o que sou? Não. Hoje você está vivendo da forma que você foi ensinado. E eu acredito que uma das coisas mais difíceis que tem é se encontrar. Porque vamos no dia a dia, conforme vai passando o tempo, as horas, né? A gente não para refletir. A gente vai vivendo um dia, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então a gente não para se perguntar, né? Se a gente tá bem, se a gente tá feliz, se a gente né, tá satisfeito, se a gente tá vivendo uma plenitude, se não tá. Então, o que seria a identidade, né? A identidade seria você parar para refletir, para você olhar para dentro de você e ver em quem você se tornou. Porque isso é algo muito importante a se perguntar. Porque às vezes você tá vivendo um casamento infeliz, uma forma de desfrutar os filhos errada, você tá passando por situações, a vida tá complicada, nada dá certo, é porque você não está fluindo na sua identidade. E isso, né, a gente vê inúmeras palestras, né, motivacionais, falando em você ativar a sua identidade. E isso é um segredo, assim, muito importante. Porque quantas escolhas e decisões você tomou influenciada pelas outras pessoas? Para não magoar alguém ou, de repente, para não se impor com alguém. Você não consegue ter atitude, né? Não consegue se posicionar porque você quer agradar todo mundo. E isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio de autoimagem, é da forma que você se vê. Quando você precisa ficar fazendo coisas para agradar as outras pessoas, você tá querendo agradar todo mundo e não acaba agradando o principal e se respeitando, que é você, né? Então é algo assim que no dia 28 na mentoria eu vou tocar muito forte. Ativar a identidade é fundamental. Hoje você vive de uma forma, de repente, que você está totalmente infeliz e nem sabe por quê. É como se você ficasse dando voltas, né? Girando. Então, a falta de identidade faz isso com a pessoa. Ela tenta se encontrar em diversas outras pessoas, mas ela não se encaixa.
Então, ela, como ela não consegue se encontrar, ela fica tentando se encontrar nas outras pessoas. Aí toda a escolha que você faz, desde namoro, casamento e, nossa, ou diversas outras coisas, tem base nisso, né? Tem a base na falta de identidade, de você não saber quem você é. Então, você fica procurando o que falta em você em outra pessoa. E não é assim que você deve fazer. Você deve se encontrar, cuidar de você para você somar na vida de outra pessoa. Entendeu? E não ficar, como é que posso dizer assim, mendigando, né? Mendigando coisas que faltam em você. Então é muito, muito importante ativar a identidade. Eu vou deixar esse vídeo gravado aqui, se você quiser compartilhar com alguém, a gente vai comentar sobre vários assuntos. Se você quiser de repente fazer uma pergunta, alguma coisa nesse sentido, mete brasa aí que eu vou respondendo. Então, assim, como que foi o meu processo? Eu vou falar de mim porque eu tenho autoridade para falar, né? Há cerca de 1 ano atrás, eu passei por muitas dificuldades, não só financeiramente, foi no meu casamento, relacionamento com os filhos, tudo, sabe? Quando você põe a mão na cabeça e diz assim, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Então, foi onde eu fui para São Paulo, né? Fiz um treinamento, uma capacitação lá. Gente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como fazer, eu corri atrás, porque quando você decide que a prioridade é a tua família, a tua casa e é você dá um jeito, né? Hoje existe uma inversão de valores onde as coisas valem mais do que as pessoas. Então, às vezes, você tem desejo de fazer um tratamento, um desejo de se cuidar, um desejo de cuidar melhor dos seus filhos, uma viagem com o seu esposo, e você deixa de fazer isso porque você acha que a prioridade seria comprar uma geladeira, comprar uma televisão, comprar algo para casa, e o teu desenvolvimento pessoal vai ficando para trás, né? Então, assim, se priorizar, se respeitar e se revelar a sua verdadeira identidade. O que você gosta, o que você não gosta. Às vezes, até o que você não gosta é influência dos seus pais. Foi coisas que colocaram, né, pelo caminho na tua criação e nem você sabe por quê. Voltando lá, né, onde eu tava contando sobre o meu processo. Então, quando eu cheguei lá em São Paulo, fiz a mentoria, voltei para São Bento do Sul e foi assim para mim algo assim um boom na minha cabeça, porque eu nunca tinha parado para pensar que as minhas escolhas e as coisas que eu fazia estava sendo sim influenciado pela forma que eu fui criada, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos costumes dele. Então, o relacionamento do lar, como que era o relacionamento deles, refletia na forma de eu tratar o meu esposo. Isso é muito sério, porque de repente assim você acaba sendo como a tua mãe era pro teu pai, ou acaba sendo como, dependendo da mulher, ela acaba se identificando melhor com o pai e se tornando mais viril e o homem mais afeminado, até pra mulher não sofrer. Então é sempre dois extremos, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se a mulher ela sofreu muito na infância com a figura paterna, quando ela casa, ela quer se tornar mais forte que o homem, então ela não deixa o homem cuidar da casa. Ela quer ser o viril, cuidar da casa, para que ela não sofra na mão de um homem. Ou ela é completamente sem atitude, porque ela aprendeu que quando a mulher tem uma atitude, ela acaba sofrendo. Então, ela se torna, né, sem atitude nenhuma, ela não consegue ter um relacionamento no casamento, um relacionamento um desfrutar, né? Então, qual que é a base que você teve sobre a identidade do casamento? Vamos falar assim, né? Então, é só você refletir um pouco. E isso precisa, sim, ser arrancado, reajustado, precisa ser transformado, tá? Por quê? Porque quando você identificar o problema e ver que é algo sobre a sua identidade, você vai entender que não é o teu marido que é o pior do mundo. É que você quer dominar, você quer que ele seja como você quer. Só que às vezes a gente não faz um processo seletivo, entende? Existe um processo seletivo que a gente deveria fazer. Como assim um processo seletivo, Márcia? No namoro. Se tem coisas no namoro que você não se identifica, coisas que ferem princípios teus, né? Eu acredito que o namoro
amor é pra isso, sabe? Pra você se conhecer. Mas às vezes você acaba ficando cego e passando por cima disso. Aí quando você tem que tomar uma atitude, você não consegue porque tem medo de, né, se colocar, de falar o que você gosta, o que você não gosta. Então, eu sempre falo, né? Fez o processo seletivo errado, vai sair um pouco mais caro o processo de treinamento. Mas o cônjuge a gente não abandona. O cônjuge a gente, né, investe em treinamento, tá? Então tudo tem jeito sim. Ai, Márcia, mas eu já me divorciei. Eu também já me divorciei, já me separei. Só que enquanto a gente não resolve o maior problema da história, né? Que somos nós sem identidade, você vai ficar procurando nas pessoas algo que está faltando em você. Então não vai adiantar, tá? Sobre o meu processo. Então eu voltei de lá. Aí, nossa, foi uma transformação e muito enfrentamento, sabe, sobre mim mesma. Eu comecei a observar que a pessoa que eu era não era realmente quem eu gostaria de ser, né, e o que Deus fez de mim, né, porque existe uma natureza, existe algo dentro de você que foi criado. Se você ler em Gênesis 1:26, né, ali tá a sua verdadeira identidade. E você deve sim viver uma vida de plenitude, de alegria, ter sucesso na tua área emocional, na tua área familiar. Falta você ativar a tua identidade, tá? Eu fiz o processo, foi algo assim transformador, algo que realmente mexeu muito comigo. E o que esses confrontos, como que foi pra mim, né? Esses confrontos eram coisas, comportamentos que eu tinha e que eu comecei a observar melhor. Então, coisas que eu falava, eu comecei a ouvir o que eu falava. Porque muitas coisas você fala no automático. Então, quando você parar para ouvir o que você fala, você vai perceber que você fala as mesmas coisas que a sua mãe falava. Ou o seu pai. Ou a professora, ou alguém influenciou. E coisas que machucam, coisas que doem. Repetindo nos filhos coisas que machucaram a gente, sabe? Então, quando você parar para pensar no que você tá pensando, você também vai começar a ver quanta porcaria você pensa por dia, né? Tem um ditado que diz assim que se você parar para pensar nas coisas que te incomodam, nas coisas que podem acontecer, vai perceber que uma parte delas nunca vão acontecer, né? O teu medo, a tua angústia, o teu sofrimento, ele não vai acontecer da forma que você está pensando. Então, eu vou dar um exemplo assim. Você tem um processo de ansiedade, de medo, e sempre acha que algo vai acontecer, tá? E isso não vai acontecer. Você vai perceber que você pensou, sofreu, e aconteceu nem 10% daquilo que você planejou. Você fez uma história na tua cabeça, você inventou uma história na tua cabeça que nunca aconteceu, né? Então isso é algo assim que é muito importante você entender. Comece a vigiar e olhar e pensar no que você tá pensando. Você precisa sim de uma nova mentalidade, uma mentalidade que pense coisas positivas, uma mentalidade que você comece a produzir coisas boas aqui dentro. Porque às vezes, antes de dormir, você fica olhando a vida dos outros, né? Aí, olha, pensa assim, começa a comparar a tua vida com a dos outros, daí vê que a tua vida, meu Deus, né? Ali no Instagram, no Face, a vida dos outros parece uma novela de linda. Para com isso. Leia um bom livro, faz algo da parte de capacitação, investe em você, sabe? Porque senão você vai acabar ficando frustrado, né? E como se começar a se comparar. Para de fazer isso. Eu acho que esse é um dos maiores segredos que tem. Ficar se comparando. Para de se comparar. Outra coisa que aconteceu comigo, então, foi os confrontos, né? Eu comecei a ouvir mais o que eu falava e a pensar no que eu pensava. Aí foi extraordinário, sabe? Quando eu fiz esse processo, foi algo assim. Até teve uma vez que eu tava arrumando o quintal ali fora, e o meu marido, ele pediu uma coisa pra mim, e ele pediu e eu não ouvi. Aí ele pediu de novo e eu não ouvi porque tinha barulho, né? E quando ele foi falar de novo, eu gritei com ele: o que é que você quer? E daí eu olhei pra ele, daí ele disse:
Dona Maria? Que é o que a minha mãe faz, né? Aí eu disse, pior que eu fiz igualzinho mesmo. Daí ele deu risada, entendeu? Então, assim, o seu cérebro, ele é como se fosse um computador, tá? E ele foi mestre em cópia, tá? Ele aprendeu como ser. Então, isso precisa ser removido, transformado, mexido, curado, para você conseguir achar a tua verdadeira identidade. Existe alguém maravilhoso aí dentro, perdido, que não sabe quem é, tá? Então, outra coisa que eu falo pra vocês, assim, que é muito importante você saber, a realidade de algumas pessoas, ela vai ser totalmente diferente da tua. Você tem que encontrar dentro de você os teus desejos, os teus sonhos, as coisas que você gosta, as roupas que você se sente bem, que você se sente confortável, o sapato que você gosta de andar de tênis, de chinelo, de sandália. Começa a se respeitar, porque às vezes você tá fazendo coisas que é para parecer com alguém, e cópia não é legal. Pega ali uma folha, que seja uma folha muito boa, e tira uma cópia. Você vai ver que na cópia vai ficar alguns fragmentos que é da própria cópia. Dá pra ver certinho que é uma cópia, tá? Então, assim, achar a verdadeira identidade é algo, assim, extraordinário, tá? Eu digo pra vocês, assim, que a vida de vocês dá uma volta, sabe? Você se encontrar, você saber o quanto você é amada, sabe? Existe algo maravilhoso esperando por você, coisas que são só do teu propósito, mas para você encontrar o teu propósito, você precisa achar a tua identidade. Aí você vai encontrar o seu propósito, sabe? Hoje eu vivo algo assim que eu nunca, assim, nem vou falar, né? Mas algo assim que eu gostaria muito de sempre ter vivido, né? Que é a plenitude. Poder hoje estar em casa com as minhas filhas, né? O meu esposo. Em outras oportunidades vocês vão conhecer a minha família, sim. E poder me respeitar em coisas que o meu coração queima pra mim fazer, sabe? Estar onde eu quero estar, falar com quem eu quero falar. Márcia, mas você, tipo, se você tem uma dificuldade com alguém, gente, precisa encher o coração de amor. Antes de você julgar alguém, você precisa encher o teu coração de amor. Aquela pessoa fez algo pra você, ela falou algo de você, é porque ela tá machucada. Cada um dá o que tem de melhor. Se a pessoa tá cheia de mágoa, cheia de dor, você acha que ela vai falar coisa boa? Você acha que ela vai... Aí você tem, de repente, um jeito, uma luz, algo assim, você é feliz, você, né? Você acha que a pessoa vai te olhar com bons olhos? Não. Ela tá falando sobre ela. Cada reação, cada coisa que a pessoa falar, ela tá falando sobre ela, tá? Então, para de levar tudo pra você, achar que é tudo com você, ninguém gosta de mim, né? Para com isso. Não adianta você, assim você vai só se machucar mais. Não, o problema não... Muitas vezes o problema não está em você. A pessoa, por isso que eu falo assim de identidade. Porque às vezes até você mesmo já tratou pessoas de uma forma ruim, se comportou de uma forma ruim, porque você externou uma dor tua, uma ferida, algo que está mal resolvido. Então você vai continuar batendo. Márcia, mas como que fica a questão do medo? Eu já sofri demais, né? Já sofri demais, eu não confio mais nas pessoas. Aí você tem que fazer o quê? Perdoar. Porque como que você vai fazer um pré-julgamento, né, de algo que você ainda não conhece? Outra coisa é você conhecer e ver que não, né, que realmente existe alguma coisa ali que não fecha com os teus princípios. Outra coisa é você julgar antes de conhecer. São coisas totalmente diferentes, tá? Então isso é muito, muito importante a gente saber. Então, ser pleno, né? Ser feliz, isso é algo assim possível, né? É algo que a gente constrói, tanto casamento como relacionamento de amizade, com os pais, com os filhos. À medida que você vai perdoando, liberando perdão, você vai tratando as coisas dentro de você, as pessoas não vão te conhecer mais. Eu lembro que quando eu era mais nova, assim, eu era muito... Como é que eu vou falar? Como é que eu vou... eu era muito
assim, brincalhona, assim, muito extrovertida, mas muitas vezes quando chegava em casa eu estava triste. Então, o que que acontecia? Existia duas formas de ser. Eu sempre gostava muito de ver as pessoas felizes, mas quando eu chegava às vezes e me perguntava, eu estava infeliz. Isso é uma falta de amor próprio, né? Se a gente entender que há algo que é grandioso dentro da gente, né? E habita em nós, e a gente não respeita, a gente tá se matando. Todos os dias um pouco, né? Então, qual foi esse processo de mudança? Eu acabei me tornando uma pessoa mais séria, né? Mas é porque a minha natureza era essa. E aquela natureza de estar agradando todo mundo, fazendo o que todo mundo queria, não era minha. Aí eu descobri com o processo, né? Com o tempo, com a cura, né? Com a cura dos meus bloqueios emocionais. Então, a natureza, ela surge, né? Quem você realmente acaba surgindo. Uma travadinha ali já voltou. Não sei se tá tudo bem, tá tudo legal aí, tá girando bem. Se de repente tiver travado, vocês me avisam. Vou compartilhar no Face também essa live, tá? Se quiserem mandar para alguém, podem mandar. Então, assim, pra gente fechar, né? Porque hoje é sábado, todo mundo quer descansar um pouco. Se vocês querem entender quem vocês são, leiam Gênesis 1:26. Ali é a chave, é o começo. Depois você vai começar a buscar as tuas dores, as tuas feridas e tratá-las, né? Tem coisas que você vai conseguir fazer procurando pessoas, liberando perdão. Tem coisas que não tem como, né? Eu conheço pessoas que as pessoas que magoaram já morreram, ou se não estão longe, ou de repente não podem falar. Daí você faz o desbloqueio emocional com uma outra pessoa, tá? Se esse assunto te interessou, se você tem interesse em fazer a mentoria do dia 28, coloca, né, o teu eu quero ali no videozinho, ou se não, me chama no direct, que a gente vai conversar e eu vou explicar tudinho como é que vai funcionar, tá? Então, assim, vai ser uma mentoria de vagas limitadas, até por causa do coronavírus, precisa de distanciamento. Eu quero dar atenção para as pessoas que forem lá, vai ser algo, assim, bem gostoso, algo bem trabalhado mesmo, tá? É uma mentoria e depois ainda vai ter o acompanhamento, né? Porque precisa de um acompanhamento, porque vai aparecendo muita coisa. Vai subindo, né? Quando você chacoalha lá um copo cheio de sujeira, não vai, né? Vai subir. E a gente vai tirar um por um, até você ser transformado, né? Renovado, renovação da mente, né? É algo que também tem na palavra. Então, assim, queria agradecer vocês, agradecer a atenção de vocês e dizer para vocês que vocês podem contar comigo para essa transformação, sim. Tá? É algo que aconteceu na minha vida, é algo real, é algo que eu fiz, é algo que nem o método Desvende-se, é o método que eu estou, né? Eu que vou servi-las, eu que vou ensiná-las esse processo, tá? Então, desejo para vocês um sábado extraordinário, um fim de sábado extraordinário, um bom descanso e que vocês tirem um tempo para você ouvir uma música que você gosta antes de dormir. Fale coisas boas, olhe coisas boas, um carro do teu sonho, uma casa do teu sonho, abrace e beije os seus filhos, diga pro teu cônjuge que você ama ele, sabe? Comece com alguma atitude, né? Porque é muito fácil eu vir aqui falar e daí não fazer, mas o resultado cura, tá? Então, um ótimo sábado pra você e até a próxima. A gente vai ter muitas lives, a semana que vem vai ter bastante convidado. Tá bom? Um ótimo sábado para vocês. Até mais!